Olá, seja bem-vindo ao Diálogos. Esse programa, que é um projeto do Instituto Cultural Ingá, que tem o objetivo de contar um pouco a história dos artistas e produtores culturais de Maringá e região. E no programa de hoje nós estamos com o Paulinho Schoffen, responsável pelo projeto Cotonete Clube, que neste ano de 2017 está completando 10 anos de atividades. Paulinho, como é que é trabalhar com música, sobretudo em alguns momentos autoral, essa independência do cenário de covers aqui na cidade de Maringá? Eu já deduzi nesses 10 anos de projeto, na verdade, que para a gente fazer algo que seja um pouco mais artístico, né, na área que é o meu foco, que é a música, principalmente, a gente tem que ser bem ativo. Então, praticamente, tem que ir rompendo, né, barreiras, paradigmas, costumes que a mídia, a grande mídia e principalmente que a cidade às vezes está, entre aspas, acostumada, né? Você está há 10 anos em atividade, mas embora você seja formado em Direito, você é músico desde sempre, Desde né? sempre, Pelo menos isso. desde quando eu te conheço, você já trabalha com essas ações de promoções musicais na cidade. Mas como é que nasceu o Cotonete Clube? Você tinha passado um tempo no Japão, voltou para a cidade era muito diferente do que quando você saiu. Fala um pouquinho do nascimento do Cotonete Clube. Isso. Quando eu saí da cidade, eu morei 3 anos no Japão, eu fui para lá para tentar realmente algo diferente artisticamente e cheguei lá, eu tive que estudar um pouco mais, porque você acha que por ser músico brasileiro você vai chegar lá e vai tocar bossa nova, mas depois você entende que a bossa nova que o japonês quer é uma bossa nova real mesmo, não é uma coisa que acontece muito aqui no Brasil de tocar 2 ou 3 canções. Sofisticado. E eles conhecem a história, então eles querem uma troca, né? O japonês ele não quer só receber, ele quer trocar, então você tem que estar bem atualizado sobre isso. E daí, só que meus planos eram de ficar somente 3 anos lá e foi o que aconteceu. Quando eu voltei aqui, o cenário era mais ou menos o que você comentou, era bem diferente de quando eu saí. Como eu sempre fui um artista que toquei muita música brasileira, aqui já a música brasileira, que é a MPB, por exemplo, não estava mais acontecendo, estava acontecendo mais o sertanejo universitário, e eu tive que ter minha solução para isso. E eu me inspirei em um projeto que eu fiz no Japão, para fazer o Cotonete Clube. O projeto chamava The Balacobaco Project, que eu, mais um fotógrafo do Rio, uma fotógrafa de Londrina, que estava lá também no Japão, e um artista plástico do Rio Grande do Sul, um cartunista, para ser mais exato, a gente fez um projeto em que a gente misturava nossas 3 artes. E a gente se apresentou numa feira de arte moderna no Japão. Comprou o espaço, que era 1,80 por 1,80, e se apresentou junto com outros artistas. Eu tinha os meus sets de live e ele tinha umas camisetas que eram vendidas dentro, baseadas nas canções que eu executava, e ela fazia fotos na hora também, fez algumas fotos que lembravam o Brasil dentro do contexto japonês, tudo, e a gente trabalhou assim lá antes de eu voltar. E aí eu criei isso com outros artistas de outras áreas, né? Tanto teatro, artes plásticas, né? No começo do Cotonete, em 97. Então foi assim, depois o Cotonete se centrou de novo na música, né? Nesses 10 anos, mas o princípio ainda continua o mesmo, de ressignificar o valor da arte. Bom, você já fez uma série de projetos especiais, elas cantam Rita Lee, agora você está com um projeto novo que elas vão cantar Beatles, você já fez Cazuza, me lembro de Cartola, Chico, Djavan e por aí vai. Qual que é a recepção do público? O que você sente quando você apresenta uma música que ela não é ipsis literis como nos álbuns desses grandes músicos da música popular brasileira, e que você traz uma nova linguagem? A recepção é boa, as pessoas entendem que você está trazendo mais arte e não só tocando músicas como qualquer um poderia ouvir nas suas casas? As pessoas, primeiro que há 2 trabalhos aí, né? Por exemplo, você citou Cartola, até Chico, que são pessoas um pouco mais conhecidas. As novas gerações não chegam nem a ter acesso às obras dessas pessoas hoje em dia. Né? Se elas não forem curiosas, elas não vão conhecer. Não vai estar à disposição Não na vai estar à grande mídia. disposição na grande mídia, ela não vai conhecer. E quem já conhece, gosta. Gosta porque é algo novo.
né? Ela pensa que ela vai lá ouvir o Chico, mas então se eu for para ouvir o Chico, a música igualzinha do Chico, eu vou ouvir o Chico em casa, né? É mais confortável do que eu sair num teatro, às vezes está chovendo, ou está calor e eu tenho que esperar, tal, sem saber se o show é bom, mesmo já conhecendo, tem que pegar meu carro e ir até lá, eu ouço em casa. Mas quando é ver que algo que tenta inovar é melhor. Com esses projetos, o objetivo é exatamente esse. Nessa questão de pegar, sair do convencional, né, dessa execução igual os artistas. Claro que é sempre muito interessante, ainda mais na MPB, que os arranjos são apurados e que se você consegue executar igual, você fica super feliz. Mas muitas das vezes isso não é interessante artisticamente. E você dá essa liberdade para os músicos que vão sim. trabalhar com você para criar a partir daquela linha principal da música. E não só trabalha comigo como músico, mas também dos artistas que eu convido para participar do Cotonete, porque muitas vezes eu não estou como frente, eu estou como produtor e eu procuro sempre artistas que trabalhem dessa maneira, que tenham uma iniciativa artística no trabalho que faz. Paulinho, você começou com o Cotonete, salvo engano, em casas noturnas. Né? Isso. Uma espécie, talvez esse não seja o termo correto, mas era uma espécie de balada que você proporcionava para as pessoas, mas com uma maior qualidade musical sobre o seu olhar naquela época. Quando que você migrou para o teatro? E por que você sentiu essa necessidade de migrar para o teatro? Na verdade, foi por acaso. Eu tinha uma parceria com o Pedro Shoa, que participou de alguns shows do Cotonete, né, nas casas noturnas, que o objetivo, assim, só para deixar claro, por exemplo, é também para a gente poder democratizar, né, esse tipo de ação, né, cultural, assim, você pegar e falar para as pessoas, você pode muito bem, não é porque é cultural que é chato, né, que você não vai se divertir, mas aconteceu por causa dessa parceria que eu tinha com o Pedro, na época ele era coordenador do teatro da universidade, da UEM, e falou, olha, a gente poderia criar algo no teatro, e isso me interessou e encantou, porque assim, ali também é realmente um lugar sagrado, assim, em que as pessoas, elas dedicam mesmo o seu tempo para absorver, assim, eles estão ali com atenção total no que está acontecendo no palco, né? E daí esse trabalho que eu estou falando para você, que é esse trabalho de você pegar a canção, tentar reconstruir, né, não tirar, ou às vezes até tirar uma característica principal que ela tem e fazer, você consegue apresentar ali mais facilmente do que em outro lugar, você entendeu? Legal. Paulinho, nos últimos 4, 5 anos, você começou a produzir uma série de projetos de grande abrangência, né? Inclusive, você chegou a vencer um edital durante o período da Copa do Mundo para você circular com o seu projeto. Você passou por Curitiba, se apresentou no Teatro Paiol. Como é que foi esse período de amadurecimento do Cotonete para novos projetos maiores? Até no ano passado nós tivemos o Ecos do Ingá, que foi realizado no Parque do Ingá. E também como é que você voltou aos primórdios do Cotonete com aquele projeto que você fez junto com o Rafael Sais, né? Um outro olhar, onde você passou a interagir também com a foto. Fala um pouquinho para nós dessa nova perspectiva do Cotonete Clube. Assim, na verdade eu sempre procurei, eu sabia que o projeto ia crescer, que ele precisava ser uma empresa, aquilo que eu falei do artista, no meu caso do músico, ele ser ativo, ele tem que entender que ele é um profissional. Além de ser um artista. Então, o projeto eu sabia que ia amadurecer, ele ia se tornar uma empresa, né, que ele necessariamente tem que me ajudar nas questões financeiras, como um profissional normal do dia a dia. Então, eu sabia que ele ia ter mudanças, mas ele sempre vai ter, ele nunca perdeu essa essência. O projeto que você está citando é o Som do Olhar, que é o projeto que eu escrevi num edital federal, né, que, em resumo, eram canções compostas baseadas em fotografias do Rafael Sais, que também se baseava no artista plástico americano, que é o Edward Hopper. Então, o Cotonete, como já tinha na sua essência isso, não foi difícil, como, por exemplo, hoje não é difícil isso acontecer. Então, eu tenho frentes que eu trabalho no projeto. Eu trabalho uma frente local, que eu vou produzir shows tanto comigo, tanto com outros artistas da cidade, em que nós trabalhamos em parceria,
para cada um poder se desenvolver o próprio trabalho de uma maneira assim satisfatória, que talvez em outros lugares eles não conseguiriam. O projeto trabalha com leis de incentivo, com leis municipais, criando projetos também que tenham um significado artístico, né? E o projeto também tem coisas ousadas que são essas questões da gente trabalhar só com a criatividade, né? Foi o caso comigo, por exemplo, mas também durante anos eu fiz o projeto que tinha temporada de shows autorais, por exemplo. Foram acho que 4 ou 5 anos, daí muitos artistas da cidade fizeram um trabalho lá, compuseram canções para apresentar ali e continua. E isso continua e a qualquer momento pode voltar. Isso é uma coisa que, na verdade, eu não acho que tem coisas que eu devo tirar ou colocar. Assim. Eu acho que o projeto já tem. E eu considero um projeto que pode abranger qualquer tipo de arte. O que você acha hoje do mercado da música maringaense? Você já citou que a gente tem, de maneira muito exacerbada, até em função dos veículos de comunicação de massa, a questão do sertanejo universitário, mas a gente sabe que a cidade é muito mais que isso. Nós temos visto uma onda de produções independentes no rock, no funk, mas no funk do bom sentido, no hip hop, no MPB também. Você mesmo fez uma série de produções independentes. Como é que você enxerga hoje esse cenário da produção local? Eu acho que, como você citou, está crescendo. Eu acho que há nichos que são mais unidos, só que não há comunicação entre eles ainda. Eu não acho assim que isso não vai acontecer. Eu acho que é um caminho. Primeiro, acho que estão crescendo entre os iguais para depois se conhecer e ver o que é legal. O que falta, na verdade, é a gente chegar ao público. Hoje, assim, uma produção autoral, ela não leva pessoas para ver. Né? E tem muito a ver com aquilo que a gente está conversando sobre a grande mídia, que antigamente também era fácil se levar para ver até um Chico Buarque, né, ou outro artista na década de 80, das bandas, porque havia um grande financiamento por trás das gravadoras. Né? E hoje não há. Então, a pessoa vai lá, tem que ser curiosa. Então, aqui, acho que em Maringá ainda falta principalmente um público curioso. Olha, uma pergunta difícil a resposta. O seu lema do Cotonete é limpe seus ouvidos, né? Existe música boa e música ruim? Olha, tecnicamente sim. Tecnicamente sim. O limpe seus ouvidos, na verdade, só que ele tem um outro sentido no meu projeto, assim, é limpar os ouvidos de qualquer excesso. Porque eu acho que não existe, não dá para você ouvir só uma coisa, né? Eu acho que tem que abrir os ouvidos bem. Você tem que pegar os ouvidos e abrir, você não pode deixar eles sujos e não ver, não ouvir mais nada, não olhar para os lados, não reparar o que está à sua frente só porque você só está com aquilo, entendeu? Então, na verdade, o lema, o limpe seus ouvidos é isso, é você não tirar qualquer tipo de excesso. Pois é muito difícil esse debate e eu até te perguntei de maneira assim para instigar isso, porque eu tive uma conversa com meu filho esses dias, meu filho tem 13 anos, ele falou, pai, funk não é música. Eu falava, não, filho, você tem que entender o funk como uma representação musical das comunidades, ou o que quer que seja, né? Porque a gente tem várias modalidades de funk. E aí ele me disse uma coisa que eu refleti muito. Ele falou assim, não, na verdade, a batida do funk é uma coisa, mas eu não considero funk música porque ele pejora a mulher, ele estimula o tráfico de drogas, ele estimula o roubo. Né? A música, ela não é só uma expressão auditiva, mas ela tem que transmitir algum conteúdo. E de certa forma, isso que você disse do limpe seus ouvidos, eu imagino que rume para isso, né? Quer dizer, tirar o excesso de coisas que não vão incrementar em nossa vida. Mas eu às vezes até... E assim, nada contra o funk, eu acho que tem músicas assim, boas claro, de funk, mas a gente tem que fazer uma avaliação mais ampla nesse aspecto. A gente tem que entender o porquê, por exemplo, que essas músicas que têm essas mensagens não benéficas, por que está acontecendo aquilo. Não é porque isso, por exemplo, que nem você explicou para ele, que é uma manifestação cultural de uma região. Talvez aquilo é feito exatamente para se tornar vendável, polêmico e tudo que Pode até ser. Então aí, mas assim, por exemplo, eu até considero, até a música que sempre tem um significado, né, o excesso dela também não é
Porque a música, ela consegue transcender tudo isso, né? Não precisa ter, às vezes, há canções que não têm grandes letras, assim, e dos grandes mestres, assim. E que, de certa forma, até revolucionaram na sua época, exato, né? e elas não precisam ter uma grande letra, como uma grande letra também não precisa de uma grande melodia, né? Tem um artista que eu gosto muito, que é o Belchior, por exemplo. As harmonias do Belchior não são harmonias complicadíssimas, tal, mas a poesia é uma poesia que transcende muito poeta. E aí a música deixou de ser genial por causa de uma parte... A Não, melodia fraca? não, então, né? daí, isso prova que, na verdade, o interessante é talvez essa mensagem. Só que o porquê que essa mensagem está, né, tá fazendo isso com a mulher, ou porquê que essa mensagem é tão fraca assim? Porque, na verdade, não se necessita que o indivíduo pense muito, né? Mas o indivíduo pode pensar com pouca poesia, com pouca letra, com uma melodia simples, de uma nota. Canções do João Bosco, que ela tem uma nota, que ela se chama O Ronco da Cuíca. Só que ele trabalha ritmo, ele trabalha samba em duas, três partes da música, e ela só tem um acorde, né? Mas ele consegue trabalhar tudo aquilo, deixar aquilo complexo com um acorde. Parece que uma coisa, não é possível. É possível. Então, assim, é isso. Quer dizer, tudo. Criatividade, criatividade que vai romper barreiras e propor uma nova linguagem, talvez para uma música simples, né? E aí, assim, só que eu acho que só isso também, as coisas a gente tem que abrir, sabe, o leque, assim, e também tem que entender que isso, essa cultura de massa, né, de venda, tudo vai fazer parte também. Ela não pode ser predominante. Outro desafio que nós temos também é a questão da gratuidade, né? Quer dizer, sempre que você tem um projeto vinculado a algum recurso público, você tem que entregar aquele projeto gratuito. E até existe uma lógica, e eu concordo com isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente entra num limiar muito arriscado, que é quando você vai produzir um projeto independente, que você precisa vender. O que você enxerga sobre isso? Como formar um mercado quando a gente está buscando a gratuidade em alguns momentos? Eu acho que não, é uma discussão, é necessário ter a gratuidade, porque a gente tem que democratizar o acesso para todas as classes sociais, e principalmente para as classes menos favorecidas, mas até para essas classes menos favorecidas comparecerem, né, elas também têm que entender que aquilo também é delas. Né, que não é também simplesmente chegar e fazer um projeto e achar que todo mundo vai descer na cidade para ver. Então a gente tem que fazer esse trabalho, então é um trabalho super importante. Só que também a gente depende dessa consciência das pessoas, que quem pode pagar, pagar para ver. Né? Mas aí a gente tem que tratar o nosso produto, né? Até o inconsciente falou aqui, nossa arte como produto. Né? E aí a gente tem que entender que a gente tem que tentar preservar esse valor artístico, mas criar esse valor comercial. Porque as pessoas não têm que ir só porque elas acham que você é criativo, nada. Aquilo tem que causar alguma coisa, tem que ter uma experiência, né? Tem que arrepiar. Ninguém quer ir lá simplesmente por ir. Elas querem passar por uma experiência, né? Isso você sabe muito bem, você estuda isso. Então, assim, elas querem uma experiência e a gente tem que bater firme, entendeu? Não adianta, não tem outro caminho, assim, não tem caminho, não. Tem que cobrar R$1 para a pessoa saber que ela tem que pagar, tal. Eu acho que não tem, você tem que jogar o gratuito e também mostrar que as coisas não são de graça, né? Nada vem de graça, nem o pão, nem a cachaça, entendeu? É desse jeito. A gente tem que mostrar para as pessoas que é profissão. Não é brincadeira de final de semana. Né? Porque dá sempre a impressão que o artista está sempre vivendo de uma brincadeira de final de semana, de um prazer e tal. Nós temos realmente assim, um privilégio, quem faz arte, de ter um prazer muito grande no que faz. Paulinho, para concluir, o que é arte para o Paulinho Schoffen e para o Cotonete Clube? Arte é expressão, né? A arte, para mim, né? Para mim, a principal, o que mais me satisfez e satisfaz é a música. Não tenho como fugir, mas
a arte num contexto geral é algo, eu acho que até é difícil de explicar. Eu não consigo definir assim, de uma maneira, né, assim, a arte é algo que motiva. Por exemplo, eu estou pensando agora, para te responder essa pergunta, em coisas que eu sinto quando eu vou trabalhar, né? Então, assim, é algo que me motiva, é algo que eu acho que pode acrescentar, né? Eu acho que a arte é isso. Legal. Nós falamos com o Paulinho Schoffen, esse músico, produtor cultural, compositor que trabalha há 10 anos tentando limpar os excessos que nós temos na produção cultural local e proporcionando novos consumos, novas formas de arte na música. Um abraço e até a próxima.